Vamos começar nossa aula de História do Brasil, continuando o nosso estudo de História para enfrentar os principais concursos e o Enem. Dom Pedro I, Imperador do Brasil. Isso no Brasil Império. Sabemos que a Constituição do Brasil foi um dos instrumentos usados para o domínio de Dom Pedro sobre o governo brasileiro. As questões internas preocupavam Dom Pedro I. Ele havia sido aclamado imperador constitucional, ou seja, a Constituição limitaria e regularia os seus poderes. Para elaborar a Constituição, uma Assembleia Constituinte reuniu-se no Rio de Janeiro a partir de maio de 1823. Portanto, a partir de maio de 1823, começam os trabalhos para a elaboração da Constituição do Brasil. No entanto, a divergência entre ela e Dom Pedro I não tardariam a se manifestar. Haviam razões para essa divergência. Dom Pedro queria autonomia e poder absoluto para governar, e a Assembleia tentava restringir esse poder. Por causa dessa discordância, o imperador fechou a Assembleia no mês de novembro de 1823. Então, novembro do mesmo ano de 1823, fechamento da Assembleia Constituinte. Fechamento. Em 25 de março de 1824, é otorgado uma nova Constituição. Portanto, 25 de março de 1824, otorgada uma nova Constituição. Pelo histórico que falamos, já dá para entender qual o poder que Dom Pedro ia exercer nessa nova Constituição. Otorgou uma nova Constituição que serviu de base legal para todo o período do Brasil Império. Essa Constituição dirigia somente à população livre e não fazia sequer referência à existência de escravidão. O governo do Brasil era definido como uma monarquia hereditária e constitucional, ou seja, o país teria um nobre no poder. Então seria monarquia hereditária. Monarquia hereditária. Somente a família nobre faria os seus sucessores. O imperador poderia conceder títulos de barão, duque, conde, por exemplo, mas isso não seria hereditário. A religião católica foi instituída como religião oficial do Estado e a Constituição proibia a prática pública de outros cultos. Portanto, católica era a religião oficial. Católica, religião oficial, seguindo a origem portuguesa. Portanto, era proibido a prática pública de outros cultos. As leis seriam elaboradas por um poder legislativo, formado por Senado e Câmara dos Deputados. Os cargos dos senadores eram vitalícios, ou seja, duravam toda a sua vida. Portanto, vamos estar especificando como eram os cargos políticos na época. Portanto, o senador era um cargo vitalício. Era um cargo vitalício, ou seja, duraria por toda a vida. Os seus ocupantes eram indicados pelo imperador. Como na maioria da Constituição, a tarefa de fazer cumprir as leis cabia ao Poder Executivo e era exercido
pelos ministros. O imperador exercia o poder moderador, ou seja, ficava acima de qualquer conflito, pois podia dissolver a Câmara dos Deputados e vetar leis. Portanto, era o poder moderador. Poder moderador. Na prática era um poder absoluto. O poder legislativo ficava nas mãos de Dom Pedro. Por fim, as províncias eram submetidas ao poder central. Os presidentes de cada uma delas eram nomeados pelo imperador e não se previa a formação de governos locais autônomos. Portanto, províncias governos nomeados pelo imperador. Separatismo regional. A primeira reação à Constituição outorgada aconteceu em Pernambuco. Essa região era um foco previsível de insatisfação, pois já havia vivido uma revolução em 1817. Agora, em 1824, levantava reivindicações semelhantes, ou seja, ter o direito de escolher o seu governador. A proposta dos pernambucanos obteve adesão no Ceará, no Rio Grande do Norte e na Paraíba. A repressão aos revolucionários foi violenta e contou com o apoio dos militares ingleses. Uma série de prisões afastou o grupo envolvido na organização da chamada Confederação do Equador. Confederação do Equador. 1824. Quem participava dessa confederação? Ceará, Rio Grande do Norte. Paraíba e Pernambuco. No ano de 1825 iniciou a Guerra da Cisplatina. A Guerra da Cisplatina, outro assunto também interessante de se colocar. Em 1825, a Guerra da Cisplatina. A Guerra da Cisplatina. Foram 3 anos de confronto entre o exército do Brasil e da Argentina pela disputa da região. A partir da interferência de diplomatas britânicos, o conflito foi encerrado com a formação da República do Uruguai como Estado independente na região, reconhecido internacionalmente em 1824. Portanto, surge a República Oriental do Uruguai, A República do Uruguai. Em 1828 se torna independente a República do Uruguai, o que se tornou um fato internacionalmente conhecido. A abdicação de Dom Pedro I. O primeiro imperador do Brasil enfrentou graves problemas para o reconhecimento de sua autoridade. O enfrentamento das revoltas, sobretudo a longa Guerra da Cisplatina, desgastaram financeiramente o país e enfraqueceram o governo do imperador. O país passava por uma fase econômica difícil. Os preços dos produtos exportados caíam e a Inglaterra continuava com o privilégio para a compra desses produtos, o que impedia a negociação de melhores preços. O governo não tinha mais recursos e necessitava cobrar impostos sobre a exportação. Diante dessa situação, formaram-se grupos políticos. Alguns apoiavam o imperador, a quem queriam dar plenos poderes,
chamavam-se os absolutistas. Apoiavam Dom Pedro I. Outros defendiam uma constituição que limitasse os poderes imperiais e fortalecesse o legislativo. Chamavam-se os liberais. Portanto, os liberais queriam um domínio maior da Constituição. A maioria dos absolutistas eram portugueses, que ainda acreditavam na reunificação da antiga monarquia portuguesa. Como primogênito da família de Bragança, Dom Pedro era o legítimo herdeiro da coroa de Portugal. Um dado novo, porém, veio alimentar a esperança dos portugueses e acirrar o ódio dos brasileiros. Dom João VI faleceu em 1826. Dom João VI falece em 1826. Todos suspeitavam que o imperador do Brasil tinha plano de se tornar rei de um vasto império luso-brasileiro. A nova situação fazia com que absolutistas e liberais se atacassem violentamente no Brasil. Assim crescia entre os brasileiros um forte sentimento anti-português. Essa oposição se manifestou em diversos enfrentamentos físicos, principalmente na cidade do Rio de Janeiro. Os portugueses pró-imperador defendiam a continuidade do governo de Dom Pedro. Os liberais brasileiros opunham-se a ele terminantemente. A incapacidade de resolver os problemas políticos e econômicos do império impediu a permanência do imperador. Em 1831, Dom Pedro I abdicou ao trono do Brasil. Portanto, abdicar do trono do Brasil não ficaria barato. Não ficaria barato. Por quê, né? Em 1831, Dom Pedro abdica, ou seja, renuncia ao trono do Brasil, deixando como sucessor seu filho Pedro, com 5 anos. Sucessor Pedro II, com 5 anos. Portanto, abdicou, mas deixou seu filho como sucessor com 5 anos. Então o Brasil passou a ser governado por regências. Como o Brasil não poderia ser governado por um imperador de 5 anos, alguns importantes políticos exerceram o poder em nome de Dom Pedro até que ele atingisse a maioridade. Assim, o período entre a abdicação de Dom Pedro I e o início do governo de Dom Pedro II é conhecido como regência. Regência. A primeira regência organizada para governar o Brasil foi chamada de Regência Trina Provisória. Primeira, Trina Provisória. Trina Provisória. De abril a julho. Quer dizer, do mês 4 ao mês 7 de 1831.
Trina porque era formada por 3 políticos importantes do Brasil. Em julho de 1831 foi formada uma nova regência trina, regulada por novas leis. Ela já não dispunha de alguns poderes, por exemplo, não poderia dissolver a Câmara dos Deputados, nem suspender as leis feitas na Constituição. As reformas à Constituição propostas em 1831 só foram finalizadas em agosto de 1834. Os poderes imperiais foram reduzidos e as províncias ganharam relativa autonomia, mas a Constituição ainda determinava que a nomeação dos presidentes de província era responsabilidade do regente. Finalmente previa-se a eleição de um regente único, com mandato de 4 anos. O nome do padre Diogo Antônio Feijó, ministro da Justiça, foi apresentado e tornou-se então regente do Império do Brasil. Portanto, em 1834, Diogo Antônio Feijó. Diogo Antônio Feijó. Lembrando que em alguns momentos vamos estar aprofundando um pouco mais sobre essas regências. Durante o governo de Feijó, 2 importantes rebeliões colocaram em risco a unidade do país: a cabanagem no Pará e a Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul. Portanto, cabanagem, que vamos estar desenvolvendo, cabanagem e a Guerra dos Farrapos, que é a Farroupilha. 2 importantes revoltas que aconteceram: a cabanagem no Pará e a Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul. Portanto, Pará e Rio Grande do Sul. Depois vamos estar desenvolvendo sobre essas revoltas. O regente não conseguia controlar essas reações e corria o risco de perder partes do território brasileiro. No Rio de Janeiro, seus opositores alegavam que ele não havia tomado as medidas necessárias para impor sua autoridade. Iniciaram então uma campanha pela retomada da Constituição de 1824, para que os plenos poderes antes atribuídos ao imperador fossem conferidos ao regente. Mas Feijó, moderador padre paulista, deveria deixar o poder. Muitas outras super ofertas em até 24 vezes. Beleza, aqui para armazém para aí, nossa, muitas ofertas de aniversário do Armazém Paraíba. No lugar de Diogo Feijó, surge então Pedro Araújo Lima, que deveria governar o Brasil com mão de ferro e encerrar as revoltas. Portanto, mão de ferro para cessar então as revoltas. Mas a mão de ferro do novo regente não impediu outras revoltas. Dois movimentos separatistas iniciaram seu governo: a Sabinada na Bahia, depois vamos descrever, e a Balaiada no Maranhão. Essas rebeliões e mais as medidas adotadas pelo regente levaram ao desgaste. Os liberais perceberam que com seu autoritarismo Araújo Lima acabaria concentrando poderes demais. Iniciaram então a campanha para antecipar a maioridade de Dom Pedro II. Em julho de 1840, após o movimento no Congresso, apoiado pelos liberais,
Essa antecipação foi obtida e Dom Pedro II, com 14 anos, assumiu suas funções de imperador no Brasil. Portanto, em 1840, especificamente no mês de julho de 1840, antecipada a maioridade de Dom Pedro II. Com 14 anos. É importante colocar que tinha um apoio dos liberais. Então, em julho de 1840, após o movimento no Congresso, apoiado pelos liberais, a antecipação de Dom Pedro II foi obtida. Com 14 anos, assumia suas funções de imperador no Brasil. Portanto, Dom Pedro II, o segundo imperador do Brasil. Durante o reinado de Dom Pedro II, finalmente o Brasil foi reconhecido como unidade política independente. Mas para que isso viesse a ocorrer, foram necessários vários acordos, providências e até ações armadas. Sabia que a insatisfação e conflito ocorrido nas províncias necessitavam de alguma solução. Para isso foi criada a Guarda Nacional. Dom Pedro II Guarda Nacional. Guarda Nacional foi criada. Guarda Nacional com que as revoltas foram praticamente cessaram. As revoltas provinciais praticamente cessaram durante o segundo reinado. Com a volta de um imperador ao governo, o poder moderador foi recuperado. O governo de Dom Pedro durou 50 anos. Portanto, o governo de Dom Pedro II durou 50 anos. Ou pelo menos praticamente 50 anos. Porque nós vamos ver a proclamação da República lá no final da história. Durante esse período, a constante negociação entre grupos políticos feita na Câmara pelos deputados garantia uma certa estabilidade. Portanto, havia estabilidade política no governo de Dom Pedro II. Essa estabilidade política acontecia como nos dias de hoje. Governo, Congresso, e o governo conseguia aprovar os seus anseios ou os anseios do seu governo. Escravidão e unidade do Império. Apesar de suas diferenças, os ricos brancos do Norte, Nordeste e Centro-Sul tinham em comum o fato de serem favoráveis à permanência da escravidão. Em todo o país, homens que compunham os partidos políticos, conservadores ou liberais, eram em sua maioria proprietários de escravos. O imperador do Brasil cumpria importante papel de negociar internacionalmente a continuidade do tráfico e a aceitação do uso de escravos.
Portanto, o tráfico de escravos era de interesse do governo a manutenção de escravos. A aceitação dos escravos no mundo, onde praticamente não existia mais escravidão. A Inglaterra pressionava para a extinção do tráfico, mas o governo brasileiro protelava ao máximo qualquer decisão. Então o imperador era pressionado pelos proprietários de terra que queriam manter a escravidão e o tráfico, e pela Inglaterra que queria extinguir. A situação é difícil e já vinha de muito tempo. Desde 1810, os tratados com a Inglaterra já previam a extinção do tráfico de escravos. 1810 previa a extinção da escravidão. Tratados com a Inglaterra. Mas sabemos que o governo tinha acordo, políticos, e esse acordo político impediu que ele tomasse atitude desse tipo. Em 1826, os ingleses passaram a inspecionar em alto mar qualquer navio que transportasse escravos. Portanto, 1826, a inspeção no mar. A inspeção no mar de qualquer navio que traficasse escravo. Em 1831, o fim do tráfico foi decretado, mas tratava de uma lei que não funcionou na prática. 1831, fim do tráfico. O fim do tráfico foi uma lei que não funcionou na prática. A escravidão não era extinta, porque toda a população agrícola, principalmente a lavoura do café, nosso principal produto, dependia da mão de obra escrava. Vamos tocar sobre a produção do café. Vamos falar sobre a produção do café. A produção do café no Brasil, vamos destacar um pouquinho sobre ela. A produção cafeeira. Desde o final do século XVIII, o café era plantado no Vale do Paraíba. Essa região, localizada entre São Paulo e Rio de Janeiro, reunia as condições favoráveis. Então, café, Vale do Paraíba. Vale do Paraíba. Entre São Paulo e Rio de Janeiro. Reunia condições favoráveis. Terra, clima, e perto do porto do Rio. Perto do porto do Rio de Janeiro. Portanto, o café nessa região era muito favorável no Vale do Paraíba, muito importante. Em pouco tempo, o café tornou-se um importante produto de exportação. Os Estados Unidos era o principal consumidor do produto. A Inglaterra consumia pouco café e abastecia com produção de suas colônias. Desde o início da produção cafeeira, a solução encontrada
Desde o início da produção cafeira, a solução encontrada para fornecer mão de obra para a lavoura foi aumentar a compra de escravos do exterior. Portanto, o consumidor do café do Brasil era os Estados Unidos. Nesse momento, os cafeicultores aliaram-se a proprietários rurais do Nordeste para manter a permissão ao tráfico. Mas com o tempo essa situação se modificou. Em 1850, uma nova lei determinou o fim do tráfico negreiro. Dessa vez, porém, ela foi realmente implementada, mas sem a entrada de novos escravos, o número de trabalhadores seria insuficiente para manter a produção. Portanto, 1850, nova lei contra a escravidão. Portanto, a história continua avançando. Dívidas impagáveis vão ficando na história. Cada tempo é um tempo diferente. Inicialmente, algumas soluções foram encontradas para a reposição da mão de obra. Como o Nordeste estava na fase de decadência econômica, os senhores de escravos dessa região passaram a vendê-lo aos produtores de café do Centro-Sul. Estabeleceu assim um comércio interno entre duas regiões, mas todos sabiam que sem a introdução de novos trabalhadores não haveria mão de obra suficiente. Em 1871 aprovou-se a Lei do Ventre Livre, que libertava todos os filhos nascidos de mão escrava. Quer dizer, em 1871 aprovou-se 1871 a Lei do Ventre Livre. Aquele que nascesse de uma escrava já nasceria livre. Para compensar a falta de trabalhadores, o governo de São Paulo começou a promover a vinda de europeus para trabalhar nas fazendas. Então, São Paulo europeus para São Paulo. Exatamente aí que os imigrantes começam a vir para o país. A imigração e modernização da produção. Os imigrantes que vieram trabalhar na lavoura não tinham condições de comprar as terras, que eram caras, e só poderiam ser vendidas 3 anos após sua chegada ao Brasil. Dessa forma, eles simplesmente substituíram os escravos com quase a mesma condição de trabalho. Nessa época, a economia cafeira do Vale do Paraíba já começou a esgotar-se. Além disso, os proprietários tinham enormes investimentos em escravos, o que faria perder muito com o fim da escravidão. Mas uma outra região cafeira começou a expandir-se, o Oeste Paulista. Portanto, vamos colocar aqui imigração, o Oeste imigração e o Oeste Paulista. Ali os fazendeiros procuravam alternativa para substituir a mão de obra escrava. Foram feitas as primeiras experiências com o imigrante europeu, introduzido nova técnica para melhorar a produção. Formaram-se 2 grupos de fazendeiros de café, os barões do Vale do Paraíba e os empresários do Oeste Paulista. Portanto, os barões do Vale do Paraíba, e os empresários do Oeste Paulista. Os primeiros, sentindo-se agora prejudicados com o fim da escravidão, voltavam-se contra o imperador. Os outros, que representavam a burguesia modernizadora dos novos tempos, conduziram os últimos anos
do Império. Portanto, começa-se a se desenhar o fim do Império, quando o imperador não pode mais atender os anseios dos produtores. Então o imperador já começa a ficar sem um apoio rural, começa a perder esses apoios muito importantes para a sustentação do seu governo. A crise do segundo reinado. Um outro elemento importante no cenário dos últimos anos do Império foi a Guerra do Paraguai, que durou de 1864 a 1870. Então vamos colocar aqui: Guerra do Paraguai. Guerra do Paraguai, 1864 a 1870. A crise do segundo reinado começou logo após o final do conflito com o Paraguai. Terminada a guerra, os assessores de Dom Pedro II temiam uma insurreição de escravos, pois as leis que preparavam a abolição aumentavam a esperança de libertação. No entanto, o país não poderia arcar com qualquer revolta naquele momento. Portanto, é um assunto muito importante para finalizarmos essa nossa aula número 11. E vamos continuar na aula número 12, em rumo à libertação dos escravos. A Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai ocorreu de 1864 a 1870. Retomou a disputa da região da antiga província Cisplatina. Dessa vez, Argentina, Brasil e Uruguai unidos-se contra o pequeno Paraguai. Esse país, porém, acabava de sair de um processo modernizado e contava com um exército poderoso e bem equipado. Por isso conseguiu resistir aos aliados durante quase 6 anos, mas saiu da guerra arrasado e com perda de quase metade da população. Para o Brasil, os resultados foram duvidosos. Foi o último dos aliados a sair da guerra e obteve os benefícios da vitória, mas para consegui-lo aumentou significativamente sua dívida com a Inglaterra. Ao final da guerra, o exército passou a ser uma força política importante, tanto que alguns militares que lutaram na guerra, como Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, viriam a se tornar líderes dos primeiros anos da formação da República. Portanto, quem esteve na Guerra do Paraguai: Deodoro da Fonseca, futuros presidentes do Brasil, e Floriano Peixoto. Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, líderes da formação da República. Aquilo que temia o governo português finalmente ia acontecer. Formação da República. A campanha abolicionista. Por outro lado, a partir de 1880, inicia-se um fato muito importante: a campanha abolicionista. O movimento espalhou-se rapidamente no Nordeste. Depois de 1885, teve importantes adesões na região Centro-Sul. Mesmo os empresários do Oeste Paulista já eram favoráveis à abolição. Nessa época, os escravos começaram a fugir em massa das fazendas de São Paulo. Mas como vimos, a imigração já vinha sendo organizada e a burguesia do café estava tranquila. Em 13 de maio de 1888, a regente Princesa Isabel assinou a Lei Áurea. De maio de 1888.
1888. Sabemos por que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Sabemos, né? Concedeu liberdade aos escravos. A lei não previa sequer indenização dos antigos proprietários. Paralelamente, o movimento republicano ganhava peso. Já não havia mais razões para os ricos proprietários unirem-se ao imperador. Quer dizer, os ricos proprietários estavam revoltados com o imperador. O império durou mais 1 ano e meio. Apenas em 15 de novembro de 1889, tropa chefiada pelo Marechal da Fonseca proclamaram a República. Entre os que apoiaram estavam os empresários do café de São Paulo. O ano de 1889 é muito importante na história do Brasil. Foi nesse ano que o Brasil deixou de ser o único país da América governado por um imperador, passando a ser dirigido por um presidente. Então, porém, não foi a única mudança relevante. Entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX, os costumes mudaram. A população cresceu mais depressa, milhares de trabalhadores estrangeiros vieram para cá. Algumas cidades passaram por grandes reformas e outras foram até planejadas. Mas surgiram novos problemas sociais, levando a greves e revoltas populares. Enfim, a sociedade brasileira agora se compõe de trabalhadores assalariados. O maior número de profissionais liberais e militares desejosos de influir na política. Nesse capítulo acompanharemos essas outras transformações que são muito importantes para compreendermos o Brasil de hoje. A República Velha é cronologicamente dividida de 1889 a 1930. A partir de 1850, a escravidão foi sendo extinta aos poucos, através de uma série de leis, até que a 13 de maio de 1888, a Lei Áurea aboliu esse sistema de trabalho. Os fazendeiros acabaram cedendo à abolição porque não havia outra saída, mas queriam ser pagos pelos escravos que perderam. Como a Lei Áurea não previa nenhuma indenização, os fazendeiros e políticos conservadores perderam a confiança na monarquia e passaram a apoiar a ideia de instalar a república no Brasil. A oposição à monarquia e o golpe republicano. A república endereçava aos fazendeiros do café, principalmente os de São Paulo, província que vinha se tornando a mais rica do império. Os cafeicultores queriam ter maior influência sobre o governo. Com a república, os fazendeiros paulistas esperavam eleger mais deputados e nomear mais ministros, além de ter autonomia para defender a política do café, sem depender de decisões tomadas na capital do país. A oposição dos militares. Não eram só os fazendeiros políticos que andavam insatisfeitos com a monarquia. Depois da Guerra do Paraguai, de 1865 a 1870, os militares também estavam descontentes. Além dos baixos salários, não podiam participar da política como desejavam. Que tipo de governo eles queriam? Para muitos militares, o Brasil precisava de um governo forte e centralizado, que combatesse a corrupção e impusesse a ordem. A oposição dos conservadores. Os políticos mais conservadores, por sua vez, se preocupavam com a sucessão de Dom Pedro II. Nessa época, o imperador estava muito doente e, se viesse a morrer, sua filha mais velha, a princesa Isabel, seria herdeira do trono. Acontece que desde 1864, Dona Isabel estava casada com Gastão de Orleans, que era neto do rei Luís Felipe da França. Os republicanos, que eram opositores do governo, diziam que o marido da princesa manipulava a herdeira do trono, que por sua vez influenciava o pai. Eles achavam que quando Dona Isabel assumisse o trono, o país seria governado na prática por seu marido, um estrangeiro. O movimento republicano. Assim, o movimento republicano que tinha surgido em 1870 cresceu, provocado pela insatisfação entre os políticos conservadores
os grandes fazendeiros do café e os militares. Como não tinha popularidade, os republicanos procuraram conquistar a simpatia dos mais ricos e poderosos, acusando o Império pelo isolamento político do Brasil, única monarquia da América. Reforçando ainda mais o movimento, desavenças entre o governo e o exército levaram muitos militares a defender a ideia de que o Brasil deveria se transformar numa república. Para os republicanos, a participação dos militares era a forma mais segura e rápida de conquistar o poder. O golpe militar de 15 de novembro. Como foi que, através dos militares, os republicanos chegaram ao poder? Como os militares deram um golpe, isso é, retiraram o imperador do governo à força, ameaçando usar as armas. O golpe começou a ser preparado desde que, em meados de 1889, o governo propôs uma série de mudanças ao parlamento. Ampliar o direito de voto, instituir o voto secreto, número proporcional de deputados provinciais, maior autonomia administrativa das províncias, casamento civil, fim dos senadores vitalícios, eleição direta dos presidentes das províncias com aprovação do imperador. As propostas não agradavam conservadores e republicanos. As mudanças poderiam ser aprovadas com facilidade, pois a maioria dos deputados era favorável ao governo. Mas ela diminuiria a influência dos fazendeiros, que procuravam controlar ao máximo as eleições e o Congresso. Liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, ministro da Guerra, os militares se amotinaram na manhã do dia 15 de novembro de 1889. Cercaram a sede do Ministério da Guerra, exigindo a renúncia do presidente do Conselho de Ministros, Visconde de Ouro Preto. Ele tentou reagir ao cerco, mas não foi obedecido pelos oficiais, simpático a Deodoro. Sem condições de reagir, o Visconde aceitou a exigência. Depois de formar-se o governo provisório, presidido por Deodoro, a família imperial foi forçada a deixar o Brasil e embarcou para a Europa na madrugada de 17 de novembro de 1889.